Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos aqui ao Papo com o Anjo, esse programa semanal na Jovem Pan. Você já sabe, toda semana eu trago alguém especial para bater um papo com você. Não é uma entrevista, é um papo rápido, trocar ideias que possam te ajudar, elevar seu nível de consciência, mostrar o que está acontecendo na prática, no mundo empresarial, no mundo dos negócios e também no mundo do impacto social. E é esse assunto que eu vou trazer para você aqui agora. Eu trago um convidado especial que consegue ajudar centenas e milhares de pessoas. Mais de 300 comunidades já estão sendo ajudadas pela G10. Meu amigo Gilson Rodrigues. Gilson, obrigado pela presença aqui no Papo com o Anjo. Obrigado você, obrigado a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco desse mundão chamado favela. G10 Favela. G10 Favela. Esse nome você já respondeu isso várias vezes, mas estou curioso, por que G10 Favela? O G10 Favelas, ele é um bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil. E nós decidimos criar um novo olhar para a favela. Em vez daquela favela pobrinha, violenta, carente e marginal, uma favela ativa economicamente, que sabe o que quer, que busca investimentos ao invés de doação. Então, assim como o G7 dos países ricos, do G20 dos países ricos, somos o G10 das favelas ricas, porque nós queremos empreender para transformar as nossas vidas. Então, 10 líderes se juntam e montam o G10 Favelas, em 10 comunidades que vocês estão que inicialmente começaram apoiando, e hoje são quantas? Hoje nós estamos em 389 favelas. 389 em 16 estados do Brasil. Nós criamos uma grande rede de lideranças chamada Presidentes de Rua. Então, onde a cada 50 casas temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias. E esses presidentes cumpriram um papel muito importante durante a pandemia. E agora eles estão focados na questão de empreender, de ajudar o Brasil a ter uma retomada econômica, de ajudar a olhar essa favela com um olhar potente, um olhar de empreendedorismo, um olhar de que precisa de investimentos para transformar a sua vida. Quando nós começamos as 10 maiores favelas, nós constatamos que essas 10 maiores favelas têm um potencial de consumo de 9,9 bilhões de reais. E as favelas no Brasil têm um potencial de consumo de 200 bilhões de reais. Ou seja, por mais que nós estamos em bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada representa uma riqueza de bilhões de reais. E quem não está investindo na favela está perdendo dinheiro. Por isso nós criamos o bloco para facilitar a atração desses investimentos, articulação com o governo, mas criar as nossas próprias soluções. Olha que interessante, quem não está olhando para isso está perdendo oportunidade. Olha a visão diferente, né? Geralmente a gente fala, o coitadinho, é não sei o quê, é uma ajuda apenas social, mas não. Ajudando a gerar negócios, gerar riqueza, gerar prosperidade. Gerar prosperidade a gente faz com ações como essa, ou seja, ninguém vai lá doar, vai lá investir. Exatamente. Então qual é o tipo de conexão e atração? Estou te falando assim como investidor mesmo. Como é que é essa chamada para esses investidores? Acho que a principal chamada é dizer que existe um país de 18 milhões de brasileiros vivendo nas favelas do Brasil, com potencial econômico gigantesco, potencial de consumo gigantesco de 200 bilhões de reais. Essa parcela da população, ela vive uma espécie de embargo econômico. Quando você olha para os bancões, nós temos crédito negado. Quando você vê o e-commerce, bloqueia os nossos CEPs. Quando vê os aplicativos de carro, eles não chegam lá. Ou seja, existe uma oportunidade para criar soluções para os problemas que existem na favela. E é isso que nós temos feito ao longo desse processo. Ao invés de ficar procurando culpados, de eleger heróis, de mimimi, ou de ficar naquela... reclamando, você foi lá, onde tem problema, como você falou, existe uma oportunidade de criar a solução para resolver o problema. Exatamente. E aí eu li também, agora estou lembrado, eu li que vocês montaram o Banco Favela, o Banco G10. G10 Bank. G10 Bank. Nós estamos fazendo um paralelo como o BNDES da favela, oferecendo acesso a crédito, oportunidades para empreendedores. Tipo o Banco do Povo.
É um banco mesmo, é um banco digital. Nós temos... É um banco de balcão, mas também um banco dentro das plataformas digitais, com uma estrutura similar a esses grandes bancos. Aí você pluga financiamento, pluga serviços, pagamento de conta. Consórcios, seguros, abertura de contas. Já temos acesso ao Pix, cartão de crédito. O conjunto de serviços que os bancões oferecem, o G10 Bank já está oferecendo. É só baixar no Google Play, abrir sua conta digital lá e vai poder ter acesso a esse conjunto de serviços. Você baixa até para ajudar, cara, até para colaborar, porque você usa qualquer banco digital, vai usar esse. Exatamente. Por que não? É um sabendo que vai impacta. fomentar, vai ajudar. Mas olha, antes de a gente continuar falando do G10, assim, eu acho que é importante as pessoas que estão nos assistindo, até tem bastante investidor também nos assistindo, empreendedores que resolvem problemas. Era importante, eu queria conhecer um pouco mais do Gilson. Como é que você chegou nisso, Gilson? O que você fazia? Quem te credencia para ser esse grande líder? Porque no Brasil eu conheço o Edu Lira, eu sou embaixador na Gerando Falcões, né? E ajudei, apoio, adoro, conheço o pessoal da CUFA e agora conhecendo o G10. E eu queria saber o Gilson. Fala um pouco do Gilson aqui para quem não te conhece. Acho que o principal do Gilson eu sou um baiano que vou ganhar o título agora cidadão paulistano com muito orgulho, que ama São Paulo. E que quando minha família veio para São Paulo, nós fomos morar em Paraisópolis, nós viemos com um sonho... Começou em Paraisópolis. Começa em Paraisópolis há 70 anos atrás, chega... 30. 70? Não, você, pô. Eu tenho 38 agora. Então, começa há quanto tempo atrás? Isso que eu queria Exatamente, saber. há 38 anos atrás. Mas a minha família chega em São Paulo há 70 anos com o sonho de transformar a realidade, de ficar rico, de ajudar aqueles que ficaram. E chegando aqui, nós viemos morar no Paraisópolis, em cima do córrego do Brejo, passando todos os tipos de dificuldades para quem vive naquela condição e os preconceitos. Mas no fundamental, nós não sonhávamos em morar na favela. Nós sonhávamos em transformar a nossa vida. E aí nós passamos a mentir que morávamos no Morumbi. Perguntavam, onde vocês moram? Eu moro no Morumbi. Porque é pertinho, né? Olhava pra cara, via que não era a cara do Morumbi, mas tinha que dizer, porque o acesso às oportunidades, o nível de preconceito, a situação da violência era muito agravada quando você dizia de Paraisópolis. Então, os favelados, os bairros mais carentes, têm o costume de dizer que mora no bairro rico mais próximo. E a gente decidiu que nós devemos assumir a favela, com seus desafios, com seus problemas, mas também com as suas oportunidades. Então, eu chego em Paraisópolis com 5 anos após o falecimento da minha avó, para ficar junto com a minha mãe, uma mulher surda-muda, Maria Lúcia. Minha mãe teve 14 filhos. Então, imagine uma situação de uma mulher surda-muda, 14 filhos, na favela de Paraisópolis. Então, as pessoas me olhavam, João, e falavam assim, esses meninos, filhos da muda, vão crescer e não vai virar gente. É uma expressão baiana, não vai virar gente, né? Porque diziam que a gente tinha sangue ruim, porque os filhos da muda ninguém sabia que era o pai, de que a gente era predestinado a virar bandido, essa é uma coisa ruim, que não era o que a gente desejava e, obviamente, que não era o que a minha mãe desejava. E essa situação se agravou quando a minha mãe falece. E aí nós fomos dados no Brasil inteiro, eu já achei 7 dos meus irmãos. Estou procurando os outros ainda, mas sempre no desafio. 14. São 14 comigo. Um desafio de tentar virar gente todos os dias, de mostrar de que eu não sou predestinado a dar errado, que não é porque eu nasci e sou da favela de Paraisópolis, filho de uma mulher surda-muda, que eu sou predestinado a virar uma situação violenta. Eu sempre faço um paralelo porque eu sou uma criança, quando eu era criança, eu era uma criança muito falante, eu questionava, eu perguntava, eu era uma criança mais sabida, diziam assim. E aí, por conta disso, a sociedade já me colocava numa condição de trombadinha, de um menino, olha, esse menino aí, toma cuidado com ele na rua, porque a tendência é que ele seja uma pessoa violenta no futuro. Só que uma criança como eu, numa família rica, logo de cara ele é visto como criativo, empreendedor, futuro presidente da República, CEO da empresa, e as nossas crianças mais imperativas na favela, por vezes, logo cedo elas são vistas como trombadinhas. Então, eu tenho buscado virar gente todos os dias, mas ao mesmo tempo, através do exemplo, criar oportunidades para que a gente possa se enxergar numa condição diferente da que a gente sempre foi visto como marginal e violento. Então, dentro do G10, nós temos ajudado as pessoas a prosperarem, a virar gente. E a gente percebe que a melhor forma de transformar a vida das pessoas é o acesso à educação, mas dinheiro no bolso. Certo. Dinheiro no bolso transforma a vida das pessoas. E aí, eu tô vendo aqui que você tem um livro, né, que é inevitável. Eu vou te dar um, inclusive. E eu sempre digo de que
as pessoas que não enxergavam para esse público, para essa parcela da população, e diziam que nós fazíamos parte de uma parcela de improváveis, que não ia dar certo, farinha perdida, agora nós somos inevitáveis. Muito bem, olha, já fez uma relação com o livro Inevitável, meu último livro. Muito bacana, eu vou te dar ele daqui a pouco. Mas quando foi que o Gilson, esse improvável, né, virou a chave? Ou seja, quando é que você encontrou o G10, assim? Ou então, você trabalhou em quê? Você lutou, fez o quê? Como é que você foi estudar? Eu virei a chave quando tentaram me mandar embora de São Paulo, e eu amo São Paulo. E eu fugi de casa, porque as minhas tias iam me mandar embora, eu fazia xixi na cama sempre, então eu morava embaixo de uma mesa, dormia embaixo de uma mesa, porque não tinha lugar, casa pequena, as famílias aglomeradas. A família que te recebeu? A minha família, porque eu acabei ficando, meus irmãos todos foram dados, mas eu e um outro irmão acabamos ficando com essas tias, são várias tias também, são 14 tias, e numa casa pequena, e eu fazia xixi na cama, fui dormir embaixo de uma mesa de sinuca. Um dia elas decidiram me mandar embora e eu ouvi, e eu fugi, perambulei durante 3 dias naquelas ruas do Morumbi, perto do Einstein, com 14 anos, e eu decidi voltar para me vingar. E a vingança, eu vou estudar, vou trabalhar para poder virar gente. E fui para minha escola, virei presidente do Grêmio Estudantil. Lá existe um trabalho que é apoiado pelo Dr. Jaime Garfinkel, a família Garfinkel, a dona Rosa, já falecida, manteve aquele trabalho, e eu sou fruto desse trabalho, do trabalho deles. Virei presidente da associação, e quando eu virei presidente da associação... Associação de Paraisópolis? De Paraisópolis. As pessoas passaram... Já com quantos anos? Com 21, foi tudo muito cedo que aconteceu na minha vida, porque eu, com 14 anos em diante, eu comecei a me engajar com projetos sociais, com esse desejo de transformar a minha vida e transformar a vida dos outros. Com 21 você já ganhava algum dinheiro? Eu trabalhava na associação que o Dr. Jaime mantém em Paraisópolis, então eu virei aluno monitor de informática, comecei a dar aula de informática fora de Paraisópolis e fui trabalhar na organização, até que virei presidente da associação, e pelo trabalho que nós fomos desenvolvendo, que a reprodução do que estava acontecendo na escola trouxe para a comunidade. Então montamos a rádio da escola, o jornal da escola, isso virou o Jornal de Paraisópolis, a rádio de Paraisópolis, então as pessoas passaram a me chamar de prefeito. E aí eu virei o prefeito de Paraisópolis e pensei, temos que construir uma nova Paraisópolis para que a gente possa dizer com orgulho que somos daqui. E o que nós percebemos? Que a economia seria um caminho para resolver isso. Então eu olhava e via assim, as pessoas para ir para as lojas, eu posso falar os nomes das lojas de varejo? Fica à vontade. As pessoas que iam pra... aqui problema zero com isso, pode falar o que você quiser. Então as pessoas que iam, por exemplo, comprar na Casas Bahia, elas iam para Pinheiro, Santo Amaro ou Brooklyn. E eu falei, se tivesse uma loja da Casas Bahia em Paraisópolis? Aí você foi buscar? Eu fui falar com o seu Samuel Klein e falei, seu Samuel, por que você não monta uma loja da Casas Bahia em Paraisópolis? Ele falou, me monta, acha o terreno que eu monto. E nós montamos, a loja está há 14 anos em Paraisópolis e no mês de maio é a que mais vende no Brasil. Está entre a top 10 que mais vende. Aí fui falar com o Bradesco, com o seu Trabuco, com o seu Pancini, depois com o Jesus do Santander, depois com a Caixa. Nós tínhamos 5 bancos hoje em Paraisópolis e criamos o nosso próprio banco, que é o G10 Bank Participações. Para além disso, fomos buscar parceiros como a Fundação Dom Cabral, Sebrae, organizações para desenvolver o comércio. E hoje nós somos 14 mil pontos comerciais que empregam 21% da população que trabalha, e o nosso PIB em Paraisópolis é de 668 milhões de reais circulando por ano lá. Ou seja, nós percebemos que ao desenvolver essa economia, nós geraríamos trabalho, empregos, oportunidades e ao mesmo tempo criaríamos uma condição para que a comunidade pudesse prosperar em outras áreas, na área de cultura, na área da primeira infância, na área... Então, nós fomos buscando cases que pudessem buscar um novo olhar. Uma Paraisópolis cultural, criando o Balé de Paraisópolis, a Orquestra de Paraisópolis, uma Paraisópolis do esporte, criando o programa de rugby. Hoje nós somos o maior celeiro de formação de rugby do Brasil. É estranho, né? É estranho, mas nós somos o maior celeiro. Temos jogadores de Paraisópolis na seleção brasileira e este ano estamos indo para a França, para a Copa do Mundo de rugby, com pessoas da favela formadas, os leões e as leões de Paraisópolis. É muito bonito ver isso, mas muitas vezes eu acho que vocês têm um desafio muito grande socioemocional, né? É um desafio, assim, de fazer, olha, você pode, você, né? Sim. Você consegue, você é igual a todo mundo. Acho que isso é um trabalho que vocês fazem muito grande, né? O processo de mudança de mentalidade é o principal desafio.
Porque quando as pessoas enxergam para a favela, em geral, elas estão olhando para a situação de violência, de pobreza, de carência. E nós estamos buscando, através do Gerais Favelas, criar um novo olhar. Um olhar potente, organizado, que sabe o que quer. E, ao mesmo tempo, criar modelos que possam ser reproduzidos, mas com exemplos concretos. Então, por exemplo, nós temos lá uma empresa de logística, que é a Favela Brasil Express, de um jovem de 23 anos, paraibano, que veio com a família de Pau de Arara. E hoje esse moleque fatura 13 milhões de reais entregando encomendas diretamente na residência. Ou seja, ele faz o last mile. Last mile. Está prestes a completar R$1 bilhão em mercadorias em 8 favelas. Eu conheci um projeto desse. A gente investe nesses projetos, né? Eu conheci um projeto desse recente também, de um last mile no Rio de Janeiro. Né? E é muito bacana, porque a entrega não chega lá, né? Exato. Então eles fazem, entrega aqui, daqui eu entrego lá. Eu acho que a partir do case FBX, outras iniciativas surgiram no Rio, na Bahia, em São Paulo. E eu acredito que o mercado é gigantesco. Temos que abrir novas oportunidades e conectar. Mas tem um código forte aí, né? Que é o resolver problemas. Ou seja, se a gente olha a favela lá com essa visão, tem muita coisa para fazer que vai ajudar a comunidade, vai ajudar os moradores e também o empresário e o investidor vai ganhar dinheiro. Hoje são 22 iniciativas diversas. Por que você já montou um plano de investimento para eles? Nós temos um hub de negócios e nós temos lá uma demanda grande, às vezes, de investidores anjos. Nós falando que papo de anjo. Mas nunca me procuraram, viu? Só pra você saber. Mas às vezes o investidor anjo é o investidor capeta. Porque ele quer pegar uma parcela grande do negócio e investir pouco. A parcela é pequena. É uma cultura que nós ainda temos que olhar, porque às vezes ela é muito exploratória. E aí, para pensar iniciativas de captação de recursos, nós criamos a Bolsa de Valores da Favela, que é uma plataforma de crowdfunding para poder receber recursos para que possam ser investidos. Nós criamos uma espécie de ação. Nós abrimos um IPO, por exemplo, da Favela Brasil Express. Ele captou quase R$1 milhão de Legal. de 844 pessoas. Tem gente que doou, que aportou. Mas esses 844 você mapeou se era lá de dentro ou de fora? Tem de Brasil Não, inteiro. Então, mas qual a quantidade, assim? Eu não conseguiu mapear. Dado, tá? Mas nós temos pessoas de Paraisópolis e fora de Paraisópolis. É a terceira rodada de distribuição. E os resultados são excelentes. Nós estamos devolvendo aos investidores acima do IPCA, acima da poupança. A gente fez um relatório que o Jojo da Empíricos fez pra gente, comprovando esses resultados. Ou seja, é possível. Então, à medida em que as pessoas olham e vê esses negócios dando certo, empreendendo, outras favelas começam a fazer a mesma coisa ou reproduzir. Nós temos conversado muito com as empresas de franquias para como é que a gente consegue franquear diversas iniciativas como a Mãos de Maria, como o LinkedIn da Favela. Nós tivemos o projeto Costurando Sonhos, que é uma iniciativa ligada à moda, que desfilou na São Paulo Fashion Week, acabou de lançar uma coleção na Itália. Elas foram falar na ONU sobre economia circular. Ou seja, é sempre pelo exemplo. Você pega a Costurando Sonhos, é uma paraense e uma maranhense que se juntaram e estão ganhando dinheiro. Hoje elas têm 122 funcionárias atuando na moda e também na parte de serviço. Então elas fabricam, por exemplo, aquelas camisetas vermelhinhas do Santander, elas produzem. Aquela uniforme da empresa da JBS, elas também produzem. Ou seja, a gente tem buscado e acionado o mercado e criado oportunidades para que a favela possa se formar, empreender e ganhar dinheiro. Olha, você comentou a história dos anjos capetas, né? E isso não me incomoda de jeito nenhum, até porque é verdade. Isso é falta de educação até, né? Porque o papel do investidor anjo é justamente entrar com um pequeno percentual e não com um grande percentual. E entrar com um pequeno pessoal para fazer com que esse negócio cresça. Então, isso é uma verdade. Claro que não são todos, é óbvio, né? E toda profissão tem os fora da curva, né? Os caras que querem fazer. Mas eu acho que é importante plugar a comunidade investidora em iniciativas como essa. Lá na Bossa Nova, que é a empresa que eu piloto, nós temos uma iniciativa junto com a Natália Arcuri de impacto social. A gente investe em negócios que geram impacto na sociedade. Já temos alguns investimentos e seria muito bacana a gente olhar os projetos que lá estão, que de repente, quem sabe, a gente também possa apoiar de alguma forma. Com certeza. A gente tem
oportunidades, soluções, e é sempre essa coisa de, pelo exemplo, criar modelos disruptivos, né? A gente tem um evento que nós fazemos que é a Semana das Favelas do Brasil em Nova York. E aí nós vamos olhar o que seria tão legal de ser feito em Nova York, que as pessoas acham que é impossível de se fazer. E aí pensamos, além de fazer o baile de favela lá em Nova York, de fazer um jantar, legal, nós pensamos assim, temos que tocar o sino da Bolsa em Nova York. E fomos lá e fizemos uma grande festa, tocamos o sino da Bolsa aqui no Brasil. Nós temos 2 startups, 2 empresas que estão muito bem, que nós pretendemos abrir IPO, estamos preparando para IPO, ou seja, são modelos concretos. E esse ano, nós acabamos de voltar dos Estados Unidos, fomos para a Brasil Conference, fomos para Nova York, mas esse ano tem um grande acontecimento que nós estamos organizando, que é a participação no Festival de Cannes, que é o festival de publicidade. Então, tem pessoal de publicidade lá. Exatamente. Então você tem coisas para dar exemplo para o mundo, né? O rugby, publicidade, banco, tudo, cara. Sim. Muito bacana. São muitas iniciativas, porque existe uma ausência de oportunidades nesse processo. E o que nós decidimos? Vamos criar essas oportunidades, vamos olhar soluções e a partir desta solução criada, se provar que dá. Nós criamos uma TV. TV e lá aí, local. A Mais Favela TV... TV Paraisópolis ou TV? A TV das favelas. E aí, das favelas. Das favelas. Então, essa televisão, basicamente, ela serve para poder contar as nossas histórias. Não é todo mundo que nos convida para estar aqui, como você tem feito. Então, nós decidimos contar nossas histórias a partir das nossas perspectivas, para que a gente possa conhecer essas histórias para além do noticiário policial. Eu tenho 2 filhos, o Vinícius e o Eduardo. Então, imagina ele sendo da favela, negro, o que ele vê sobre ele na televisão. Então, precisamos contar essas histórias. E aí, quando você olha para a parte de publicidade especificamente, quando você vê os comerciais dos produtos em geral, tem sempre aqueles produtos da margarina, é sempre aquela família branca, todo mundo loiro, que até o cachorro loiro passa. Isso então, não tem mudado não, Gilson? Não tem mudado um pouco isso, não? Tem mudado. Tem bastante consciência, a gente tem... Tem mudado, mas nós precisamos ainda ensinar... Não, tem que fazer muito mais. Muito mais, não é? E nós temos ensinado a publicidade a se comunicar melhor com esse público. Então tem um caminho, porque se eu me identifico com as empresas, eu consumo mais. Isso é uma questão óbvia. Então a gente ensina isso. Então nós temos um bonde de favela, que são os influenciadores digitais, moradores de favela no Brasil inteiro. Nós temos a CRIA Comunicação, com assessoria de imprensa, vídeo, imagem, a TV. Então, como é que as pessoas estão assistindo, se aproxima disso tudo? As pessoas podem acessar tem algum site? Pelo site g10favelas.com.br g10favelas.com.br ou pelo Instagram, @G10Favelas. Boa. Ou o Instagram, @GilsonRodriguesBR. Você é o presidente da G10 Favelas. Eu sou o presidente da G10 Favelas. Nós temos coordenações em 16 estados e um conjunto de líderes que atuam em micro-organismo de 50 famílias. É muito interessante, por exemplo, qual o papel do presidente, porque eles nos ajudam, por exemplo, no caso do banco, a aprovar o crédito. Então, se eu sou presidente... É tipo um aval, é? É tipo um aval. Nós, inclusive, estamos dentro de um programa do Banco Central para criar um novo score. Porque quando você vai olhar para os bancões, eles negam o crédito para a favela, às vezes o cara não tem como comprovar a escritura, não tem endereço, para as questões ligadas à infraestrutura. Então nós criamos um score diferente pela participação, pela mobilização. Então, se você é meu presidente e eu preciso de crédito, nós consultamos o presidente para saber, o Gilson é ok? Depois perguntamos, ele participa de alguma coisa? Ele se envolve com a comunidade? Então, tem uma pontuação que ajuda ele a poder ter acesso a esse crédito. Então, isso facilita, que é muito integrado. Tá muito legal. Sensacional. Gilson, ninguém sai do Papo com Anjo sem deixar... Bom, você já deu várias dicas, já mostrou que é um mundo diferente, mas é um mundo igual, não é? Que lá dentro tem negócios, tem oportunidades, como em qualquer outro lugar, em qualquer outro bairro. Pelo contrário, ali existe união, existe comunidade, no sentido de que se a comunidade é forte, engaja organicamente, né? E consegue crescer um influenciador, crescer um mercado, crescer qualquer coisa. Então isso, pelo contrário, eu acho que cada vez mais a gente que roda esses eventos no mundo todo, a gente vê que a comunidade grita alto, né, para as marcas e para tudo. Então ninguém sai daqui sem deixar uma mensagem clara, forte, uma lição ou qualquer coisa que você acha importante
deixar como recado aqui para quem está nos assistindo aqui na Jovem Pan. Acho que o nosso principal recado é acredite no Brasil. Nós não queremos viver um Brasil dividido, separado por ruas, em que uma parte da rua pode tudo e a outra parte não pode nada. Somos todos brasileiros, temos um potencial econômico. A única forma de superar qualquer crise é juntando as populações, juntando e percebendo este grande momento e uma grande oportunidade que as favelas estão se colocando. Nós não queremos fazer parte do problema, nós queremos fazer parte da solução e tem muita inovação, tem muita oportunidade, então nós buscamos criar um novo olhar. Então, se você enxerga de maneira violenta, marginal, olhe por outro lado e veja a potência que há e as oportunidades. Uau! Tá vendo? Se você acredita que é possível investir nesse tipo de atividade também para gerar impacto, porque o seu investimento vai gerar impacto em outros e esse dinheiro tem energia, né? E, cara, procura aí o G10 Favelas. E vão nos visitar, vai nos conhecer, vai visitar. Eu quero ir lá, eu quero ir lá. Vocês vão ficar realmente impressionados, porque é um bolsão de oportunidades no coração da favela. A gente sempre fala assim, dava para fazer fora, mas a gente falou assim, nós acreditamos que a melhor forma de trazer essa experiência e combater qualquer tipo de violência é trazendo convivência. Eu sou você é eu, somos todos brasileiros e a gente juntos, efetivamente, podemos transformar esse Brasil. Então fica aqui o convite também, te convidar para ir lá na Bolsa Nova, a gente tem um café com investidores, acho que seria muito bacana você comunicar isso e falar isso para eles também, além daqui, obviamente, do programa Papo com Anjo. Então, pessoal, obrigado, foi muito bacana conhecer, aprofundar um pouco mais do que eu já conhecia. Eu tinha ouvido falar um pouco do G10, mas hoje, efetivamente, eu entendo o que vocês fazem, né, e que quantas oportunidades estão aqui postas para toda a sociedade. Então, obrigado por estar aqui comigo no Papo com Anjo e te vejo na próxima semana. Valeu. Obrigado. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.